Era Atlanta, mais ou menos em 2005. Minha melhor amiga estava na cidade e conseguiu um bom quarto de hotel perto de bares com seus pontos, antes do Uber e do Lyft, obviamente. Voltamos para o hotel tarde, mas antes da meia-noite, e estávamos embriagadas, mas não bêbadas. Nos preparamos para dormir, vestimos nossos pijamas e caímos direto na cama queen size. Ela havia colocado acidentalmente apenas um ocupante na reserva e não nos preocupamos em atualizá-la no check-in. Várias horas mais tarde, acordei com os olhos turvos e vi um homem alto começando a olhar para nós, e em meu sono, perguntei calmamente: "O que você está fazendo aqui?" Minha amiga acordou com o som da minha voz e perguntou o que estava acontecendo. Ele parecia congelado, como um animal diante dos faróis. Ele nos disse que era segurança do hotel e que havia sido relatado um distúrbio e que ele estava aqui para nos pedir para nos acalmarmos. Confusas, dissemos a ele que estávamos dormindo há horas e ele nos disse que tudo bem e que tivéssemos uma boa noite. Ele saiu pela porta e nós voltamos a dormir. Na manhã seguinte, fomos conversar com a gerência, pois, enquanto conversávamos, percebemos que algo muito estranho havia acontecido. A gerência conversou com minha amiga e depois chamou alguém mais experiente para falar com ela. Eu estava ao telefone, observando do outro lado da sala. Quando trouxeram a segunda pessoa e falaram com ela, ela ficou branca como um papel. Eles não tinham uma equipe de segurança no local e ninguém havia chamado ninguém na noite anterior. Imediatamente nos transferiram para outro quarto e fizeram um upgrade para o resto da nossa estadia. Até hoje me pergunto se aquele quarto foi visado porque deveria ter apenas uma mulher no momento. E quando a pessoa viu nós duas, entrou em pânico e decidiu não seguir em frente. Também me pergunto o que teria acontecido se nossa reação não tivesse sido moderada pelo álcool e pelo estado de sono. Se tivéssemos gritado, isso teria desencadeado algo mais sinistro? Meu marido e eu nos presenteamos com uma noite no Radisson Blu, no centro de Chicago. Não costumamos fazer esse tipo de coisa, então foi ótimo. As tarifas eram muito baratas e havia algumas coisas às quais você não tinha acesso, serviço de quarto e frigobar, mas não nos importamos. Como não havia serviço de quarto, pedimos algo do Uber Eats. Nada sofisticado, apenas potbellies. Desci as escadas e já eram 10 da noite para esperar e fumar um cigarro. Para ser gentil, fui para o lado, mas ainda perto da frente. Não havia ninguém andando por ali. Peguei a comida, mas decidi terminar de fumar na lateral. De repente, um cara muito bem vestido com uma máscara de camuflagem se aproximou e me pediu um cigarro. Normalmente, isso não é um problema, mas ele parecia um pouco estranho. Não sei explicar, exceto pelo fato de que, assim que ele me pediu, senti que havia algo errado. Sua voz parecia estranha. Quando lhe dei um cigarro, ele se aproximou muito, e aí a coisa começou a ficar assustadora. Ele pediu comida. Eu me senti mal, mas não era possível dar comida a ele. Eram 2 sanduíches. Pedi desculpas, mas era para mim e meu marido. Achei que ele iria embora e eu poderia terminar de fumar. Em vez disso, ele se aproximou tanto que estava encostado na sacola de comida e eu estava do outro lado, quase pressionando o vidro. Em seguida, ele pediu um pouco da comida novamente e, quando eu disse que não, realmente sinto muito, ele insistiu que eu poderia. Ele estava ficando irritado, mas não estava gritando para não chamar a atenção, eu acho. A situação continuou assim por alguns minutos. Então ele pediu para usar meu isqueiro. Eu o dei e ele começou a dizer que eu estava mentindo novamente. Ele insistiu que eu poderia lhe dar comida. Depois perguntou se eu trabalhava lá, não em um lugar específico, e eu disse que estava hospedada no hotel. Eu já estava muito nervosa. Ele perguntou onde eu estava hospedada e eu perguntei por quê, e ele disse que era porque havia muitos hotéis na área. Apontei para o hotel atrás de mim. Não sei por quê, mas a essa altura eu estava muito nervosa. Toda essa interação até agora foi assustadora. E normalmente não tenho problemas em lidar com pessoas. No entanto, ele estava ficando mais agressivo e irritado. Ele então perguntou: "Então você vai ficar aqui?" Eu disse que sim. Durante todo esse tempo,
Ele continuou dizendo que eu estava mentindo sobre a comida. Ele começou a se aproximar cada vez mais de mim enquanto eu recuava. Ele insistia com raiva que eu poderia lhe dar comida, mas não queria. E eu disse que não. Sinto muito, mas não posso. Já estávamos perto demais para o meu conforto e uma distância segura. Ele estava pressionando a bolsa que eu segurava contra o peito e seu rosto estava a centímetros do meu. Ele então disse: "Então você está aqui com seu namorado?" Eu disse marido e o vi verificar minha mão. Comecei a andar de costas para a porta dos fundos, que ficava a uns 15 metros de distância. Achei que se eu não agisse com medo seria melhor, mas eu estava com muito medo. Seu cigarro estava aceso e ele ainda estava segurando meu isqueiro. As pessoas geralmente o devolvem nesse momento. Ele continuou exigindo um pouco da comida. Senti que era hora de ser mais firme, então exigi meu isqueiro de volta, e ele começou a ficar com raiva de mim. Disse várias vezes que eu poderia lhe dar um pouco de comida. Ele então devolveu o isqueiro, mas agarrou meus 2 braços. Comecei a ficar apavorada e a bater na porta de vidro com o cotovelo para chamar a atenção da recepcionista, mas ela me ignorou. Ele ficou irritado e disse alguma coisa, mas eu estava tão assustada que não prestei atenção, só queria ajuda. Se alguém que está lendo isso me conhecesse, saberia que eu nunca bateria em uma janela gritando ajuda, a menos que estivesse absolutamente apavorada. Comecei a chorar porque estava sozinha em uma rua secundária à noite e ninguém podia me ajudar. Eu não tinha outra ideia a não ser fugir. Não pensei que ele fosse me machucar de uma forma específica. Eu só pensava em perigo e em fugir. Era assim o quão assustada que eu estava. Ele ficou com raiva por eu estar chorando e me puxou para mais perto. De repente, aconteceu algo que mudou tudo e sou muito grato por isso. Minha mãe ligou. Eu estava com meus fones de ouvido, que ele não podia ver porque eu estava com o capuz do casaco levantado. Então, pressionei atender e comecei a chorar histericamente e quase gritar: "Ele está tentando me atacar! Ele está tentando me atacar!" Isso realmente o enfureceu, pois ele apertou o punho por um segundo, mas também o assustou e ele o soltou. E eu corri para a porta, ainda chorando e tremendo. Chorei durante todo o caminho de volta para o quarto. Minha mãe me consolou pelo telefone e me disse para não sair de casa novamente. Meu marido foi tão doce e reconfortante. Ele apenas me abraçou e depois quis saber tudo. Tive que dizer algumas vezes, porque ainda estava chorando e não conseguia respirar, além de estar falando rápido. Eu o vi novamente talvez à 1 da manhã. Dessa vez, eu estava em frente ao hotel, perto daqueles cinzeiros altos que ficam do lado de fora dos restaurantes e hotéis. Mas eu não estava sozinha. Um segurança estava ao meu lado. Entrei e o vi através do vidro onde ele havia me agredido. Não sei se ele estava esperando por mim ou o quê, mas fiquei aterrorizada. Naquela mesma noite, outra pessoa me pediu um cigarro, e era uma mulher muito simpática. Ela me agradeceu, mas percebeu que eu estava triste, eu acho. Ela perguntou e eu lhe contei. Ela se solidarizou e explicou que era por isso que carregava uma arma de mão bem pequena que estava em sua bolsa. Definitivamente, vou comprar spray de pimenta para que isso não aconteça novamente. Isso aconteceu em 14 de fevereiro, no Dia dos Namorados. Eu e 2 amigos decidimos que iríamos arranjar um quarto de hotel barato e iríamos nos embebedar para dar início ao feriado mais solitário de todos os tempos. De qualquer forma, não conhecíamos a área do hotel em que reservamos o quarto, mas era barato, e isso era tudo o que importava para nós. Eram cerca de 3 da manhã, e do lado de fora da porta, ouvimos alguém cambaleando e batendo nas paredes. Mas como era Dia dos Namorados, achamos que era um casal bêbado que estava indo se divertir. Os tropeços pararam do lado de fora da nossa porta e tudo ficou em silêncio. A essa altura, meus amigos já estavam se divertindo e eu estava bastante bêbado. Ouvimos uma mulher começar a soluçar do lado de fora da nossa porta e presumo que ela tenha se sentado de costas para a nossa porta, porque a ouvimos deslizar pela parede e cair do outro lado da porta. A mulher começou a tentar falar conosco pelas frestas do contorno da porta, dizendo que havia perdido seus cães e que queria saber se poderíamos ajudá-la.
Eram 3 da manhã e não conhecíamos nada sobre a área. Portanto, o bom senso diria para não respondermos, então não o fizemos. A mulher então começou a bater na porta, dizendo que tínhamos roubado seus cachorros e que ela entraria e mataria todos vocês. Ela ficou arranhando e batendo na porta por 10 minutos seguidos e depois parou. Meus amigos estavam começando a ter um mau pressentimento por causa dela, mas quando ela parou, tentei tranquilizá-los de que ela tinha ido embora e que eles poderiam voltar a se divertir. Para provar isso aos meus amigos, verifiquei pelo olho mágico se a mulher realmente tinha ido embora. A mulher estava tentando olhar de volta para mim pelo outro lado do olho mágico. Observei quando ela deu um passo para trás e ficou ali, imóvel e sólida como uma estátua de concreto. Ela estava com os olhos fixos no olho do olho mágico, olhando diretamente para mim. Duvido que ela pudesse me ver através do olho mágico, mas eu estava fazendo contato visual com ela. A mulher então começou a gritar e a jogar o corpo contra a porta, o que obrigatoriamente acordou nossos vizinhos, e eles ligaram para a recepção. A mulher da recepção veio e tentou fazer com que a mulher fosse embora. A mulher saiu, mas estava passando pelas passarelas do hotel, fazendo barulho e sem sair da propriedade. Ela ainda estava gritando por seus cães perdidos. No corredor do hotel, às 3 da manhã. Em resumo, a polícia foi chamada para prender essa mulher e ela desapareceu, mas nunca saiu do hotel. Os policiais estavam correndo pelos corredores tentando encontrá-la. A mulher da recepção me perguntou se eu poderia dar uma descrição melhor ou qualquer informação para a polícia. Eu, como era menor de idade e estava completamente bêbado, tentei recusar, mas os policiais acabaram vindo até a porta de qualquer maneira e eu me esforcei ao máximo para agir como alguém inocente e sóbrio. Eles disseram que nunca a viram sair e deram a entender que ela ainda estava lá dentro. Então me disseram para ficar de olho nela e ligar para a recepção se algo mais acontecesse. A polícia ficou do lado de fora do hotel por mais meia hora e depois foi embora, pois a mulher estava apenas usando drogas. Mas ainda assim, ouvir essa mulher jogar seu corpo na porta dizendo que iria nos matar foi traumatizante o suficiente. Saímos cedo naquela manhã e nunca mais voltamos. Obrigado a essa mulher por acabar com as férias de meus amigos e com minha bebedeira. A casa da frente é de uma vizinha e seu filho, ambos muito queridos pela minha família. Quando os pais dela faleceram, os irmãos entraram em consenso e a deixaram morando lá, visto que era o que ela queria e dadas as condições financeiras dela, por ser caçula. O tempo passou, ela casou, teve um filho, que é poucos meses mais novo que eu, e se separou alguns anos depois. Quando pequeno, nunca gostei de visitar a casa. Me sentia triste quando ia lá, sem motivo aparente para tal sensação. Meu amigo pegou o Super Nintendo emprestado do primo dele com alguns jogos que eu não tinha e queria que eu dormisse na casa dele. Eu tinha 8 anos na época e não tinha problemas em dormir fora de casa, ficando um pouco apreensivo com o convite. Porém acabei indo mediante os incentivos que a mãe dele e a minha deram, falando que ia fazer cachorro quente e bolo de chocolate que só ela sabia fazer. Minha mãe estava fazendo minha sacola, colocando roupas e objetos de higiene pessoal, e a vizinha fala para levar roupas de frio. Minha mãe olhou e falou: "O quê, nesse calor?" E ela respondeu que sim, pois de noite a casa ficava muito fria, sendo necessário que eles durmam de cobertor toda noite. Com tudo arrumado, atravessamos a rua e fomos para a casa dela. Um pequeno detalhe é que nunca tinha ido lá durante a noite. Ao pisar lá, a sensação de tristeza mudou para opressão. Meu corpo falava de alguma forma que não era para eu ficar ali de jeito nenhum. Ignorando esse aspecto, chegamos lá e fomos direto para o quarto dele jogar enquanto a mãe dele foi para a cozinha fazer os nossos lanches. O imóvel em si era enorme. A casa tinha 6 quartos. Da sala tinha um corredor para os quartos. O do meu amigo era o primeiro à direita, o dela o primeiro à esquerda. E em seguida, tinha um quarto de hóspedes na direita e o quartinho de bonecas da mãe dele na esquerda. As últimas 2 portas não eram utilizadas por eles e geralmente ficavam trancadas e não possuem relevância para essa história.
A mãe dele tinha o estranho hábito de colecionar umas bonecas e enfeites antigos que possuíam vestimentas apropriadas para o frio e que ficavam geralmente sentados. Lembro bem, pois meu pai vendia esses enfeites e, inclusive, ela comprou vários com ele. Ela colocava todos esses bonecos de forma elaborada em diversas prateleiras, galhos de árvores e em casinhas de isopor que ela havia feito. Por mais estranho que essa descrição seja, era realmente muito bonito, e ela se importava bastante com o local. Estávamos jogando Street Fighter 2, que na época eu não tinha, e nos divertindo, mesmo com aquele sentimento ruim que pairava no ar. Eles realmente não brincaram quando falaram que a casa era fria na noite. Enquanto lá fora certamente estava pouco abaixo de 30 graus, lá dentro eu já tinha vestido a minha blusa de frio, calças e meias. A mãe dele nos chama para comer, e a gente grita que só íamos terminar a luta. Quando me levanto, um desses bonecos estava caído próximo à porta do quarto. Peguei ele na mão e falei: "Ué, sua mãe deixou cair esse boneco aqui." E olhei para o quarto à frente. A minha visão foi do cômodo parcialmente iluminado pela luz que vinha do quarto do meu amigo, onde todos os bonecos estavam com o rosto virado para a porta. Não dei muita importância. Na minha mente de criança, meu amigo falou que de vez em quando eles caem e que era para eu ir para a cozinha que ele ia guardar. Depois de comer até estourar e voltar para o quarto, dessa vez voltamos para jogar aquele Bomberman que dava para montar em animais e, passado um tempo, escuto um barulho vindo da porta do quarto. Quando olho, tinha outro boneco lá, caído. Era possível ouvir sua mãe no chuveiro, cantando inclusive. Não tinha como ser ela. Nesse momento, lembro que fiquei todo arrepiado e comecei a falar com meu amigo que não era possível um boneco cair e rolar essa distância na porta do quarto. O rosto dele era de apreensão, e fomos lá no banheiro perguntar a ela se esqueceu algum boneco no corredor ou deixou cair, e ela falou que não. Ficamos na cozinha até ela sair do banheiro, e somente isso aconteceu até a madrugada. Sou acordado devido ao frio que estava o local. É como se meu corpo não conseguisse produzir calor o suficiente mesmo com o cobertor e as roupas que estava usando, e sinto algo mexendo no meu cobertor, pequenos movimentos. Perto do meu pé, é como se algo bem leve desse passos minúsculos de um lado para outro no colchão, bem como algo que não era o travesseiro encostado na minha cabeça. Meus olhos lacrimejam só de escrever, mas me bateu um desespero na hora que a única coisa que consegui fazer foi gritar o nome do meu amigo. Ele acorda assustado, pergunta o que foi já levantando em direção ao interruptor, e eu consigo responder que tem alguma coisa no quarto. Quando a luz é acesa, realmente tinha um boneco no meu pé e outro do lado da minha cabeça. Ele vem até mim, pega os bonecos e os arremessa na parede, os quebrando. Sua mãe acordou com a barulhada e veio correndo em nossa direção. Lembro que estava chorando e falando que eles não podiam brincar comigo dessa forma, e eles falavam que não fizeram nada. Aí dei o clássico de "quero ir embora", que toda criança pequena dá. A mãe falou que ia me levar se eu quisesse, mas que era para eu ir pro quarto de bonecas e tal, para ver que não tinha nada, que era coisa da nossa cabeça e coincidência. No fundo ela sabia que a gente não ia fazer uma coisa dessas, mas queria mostrar que estava no controle. Como ela era a única adulta no local, acompanhamos ela que falava "Oh, não tem nada", até que ela observou a expressão dos bonecos, que estavam meio que franzindo seus olhos pintados, com a cabeça acompanhando nossos movimentos, com movimentos bem sutis e notados por todos. Estávamos de costas para a porta do cômodo, em um breve silêncio, quando escutamos outro barulho vindo do corredor. Ao olhar para a porta, lá estava um maldito boneco sentado. Olhei para o meu amigo, ele olhou para mim e saímos em direção à porta da sala, correndo, desesperados. A mãe dele ficou parada e falou: "Tem alguma coisa errada acontecendo, fica aí na porta." E foi o que fizemos até ela sair do quarto e falar: "Vou te levar para casa e pedir para sua mãe para a gente dormir lá." Branca igual cera e visivelmente com medo também. Nunca mais voltei lá. Tirando o fato do incêndio que relatarei a seguir, o resto da história foi relatado num barzinho do nosso bairro. De vez em quando, meu amigo comentava sobre algo que aconteceu lá, até que um incêndio se iniciou nesse quartinho de bonecas, sem motivo aparente. De acordo com ele,
Deu para controlar, mas o quarto em si ficou todo preto e tiveram que dormir na casa dos outros irmãos durante bom tempo. Levaram o padre da paróquia localizada na rua de cima, mas ele falou que infelizmente nada podia fazer, porque o que estava ali era muito antigo e que ia comunicar aos representantes da igreja um exorcismo. A mãe dele, já sem saber o que fazer, pede ajuda em um centro espírita perto de um shopping na cidade, e vão para lá 2 pessoas na noite. Ela comentou que, ao abrir o portão, esse se fechou com força e os médiuns olharam um para o outro, meio que engolindo seco, e foram em direção à porta da sala. Essa não queria abrir, mesmo destrancada, e foi preciso danificar a parte inferior para ter acesso à casa. Ela não sabe o que aconteceu lá dentro, mas relatou que as luzes da casa ficavam oscilando, bem como acendendo e apagando freneticamente. Passados alguns minutos, eles saem de lá com um cristal na mão e falaram que o que estava ali não iria os atormentar mais. Depois disso, eles relataram que nunca mais sentiram frio nem nada estranho na casa. Morei minha infância em fazenda, e algo interessante nos moradores da zona rural, principalmente na época pré-energia elétrica, que foi o meu caso, é a forma como eles lidam com o sobrenatural. A ideia geral é não se desesperar e fingir que não viu. Uma certa cegueira consciente para não se desesperar demais. Na minha infância vi algumas paradas interessantes que não gosto muito de comentar sobre, mas uma que achei a mais interessante foi a do cachorro do vizinho. Um vizinho tinha um cachorro enorme, preto e peludo. Parecia um lobo, e como o povo era original, o nome dele era Lobo. Mas era bobão de tudo. Adorava brincar e tinha uma paciência enorme com a gente. Ele era livre, andava pelos sítios de todos os vizinhos e era bem-vindo em todo lugar. Certo dia, cheguei em casa da escola e meus pais tinham saído. Deixaram um bilhete para eu ficar no sítio de um amigo e que passariam lá para me pegar quando voltassem. O cachorro estava lá e ficamos brincando com ele até anoitecer. Anoitecer no campo, sem lua e sem energia elétrica é um breu total. Então ficamos na área da casa, à luz de lampião, enquanto a mãe do meu amigo preparava o jantar. Não lembro exatamente quem notou primeiro, mas vimos no limiar da luz do lampião, saindo de um bambuzal próximo, o cachorro do vizinho. Lembro do medo que senti, porque ele estava diferente. Lembrando que estava escuro e ele era preto, não dava para ver claramente, mas ele parecia maior, e com uma forma não muito natural, como se as patas de trás fossem maiores que as da frente, deixando-o meio encurvado. Ele se aproximava bem lentamente, e no medo meu amigo chamou pela mãe. O lobo tá avançando na gente. No que a mãe respondeu, entrem em casa agora. Entramos correndo e ela trancou a porta. O verdadeiro lobo estava em um canto da casa, encolhido e chorando. Quando criança, ainda bebê praticamente, minha mãe me contou que ela estava entrando no portão de casa, comigo e com minha irmã. Somos gêmeos, quando surge uma senhora bem velhinha e pede para dar uma olhada nos bebês. Minha mãe deixa a senhora ver as crianças e a mulher se surpreende por ser gêmeos e fala assim: "Nossa, que belezinha este casal de gêmeos. Pena que um deles não vai vingar, não é?" Minha mãe conta que ficou louca com a mulher, xingou ela e a mandou ela embora dali. Ela me disse que devia ser coisa normal de gente mais velha pensar isso, que talvez antigamente devia acontecer com mais frequência, um dos gêmeos vir a falecer ainda bebê ou algo do tipo. O tempo passou e ninguém morreu. Acontece que passados alguns anos, eu devia ter uns 9 ou 10 anos na época, e já morávamos em outra casa, aliás. Acredito que era um sábado porque eu estava no pátio de casa jogando bola sozinho, esperando o almoço ficar pronto. Era quase meio-dia. Minha mãe estava na cozinha preparando o almoço, quando a mesma velha aparece na cozinha. Já dá para imaginar o susto gigantesco que minha mãe teve, não é? Ela ficou praticamente sem reação. A velha do capeta então fala: "Não é que realmente vingaram os 2 bebês, não é? Que coisa!" E então, sem mais dizer mais nenhuma palavra, a velha sai da cozinha, pega o corredor externo que dá ao pátio, passa por mim que estava jogando bola, abre o portão da rua e vai-se embora.
Minha mãe vem igual louca pra cima de mim e fala: "Por que você deixou esta mulher entrar em casa e ir falar comigo e nem avisou nada?" Eu simplesmente falei que ela não passou por mim na entrada. A questão é, para chegar à cozinha desta casa, tinha que entrar pelo portão, passar pelo pátio, e então tinha dois caminhos. Um pelo corredor externo e outro passando por dentro dos cômodos da casa. De qualquer forma, ela tinha que ter passado por mim na entrada, coisa que juro que não aconteceu, senão teria visto com certeza. Bom, estamos bem. Nunca mais vimos esta velha na vida, e me lembro ainda quando minha mãe me contou esta história, e o susto que teve quando reencontrou esta velha parada na cozinha de casa a encarando. Eu queria escrever isto logo depois que aconteceu, 13 de agosto de 2020, mas estava um pouco abalada e cansada de explicar isto para os amigos. Meu namorado e eu fizemos uma viagem de carro até Estes Park, Colorado. Saímos em 12 de agosto por volta das 20 horas e chegamos ao nosso alojamento Airbnb às 10 horas dia 13 de agosto. Discuti com o anfitrião que nosso check-in fosse trocado a tempo das 15 horas às 10 horas. Ele confirmou que foi trocado e ajustado. Nossa pousada ficava a cerca de 15 minutos de carro subindo as montanhas no meio do nada. O lugar era de propriedade da sua família. Chegamos à pousada e ela está vazia. Eu tive uma péssima vibração imediata, mas achei que estava exagerando por causa de posts que eu li. Este lugar tem 32 quartos, 2 andares, 16 quartos por andar divididos simetricamente em cada lado do saguão, criando um longo corredor por andar. Havia cerca de 3 carros no estacionamento, deixando-me confusa devido à popularidade da classificação do Airbnb. Tocamos a campainha e o proprietário sai confuso. Dizemos que estamos aqui para fazer o check-in e ele não teve nenhuma informação de um check-in anterior. Ele nos faz fazer o check-in e revisa a lista de regras por cerca de 8 minutos. Ele nos mostra nosso quarto, canto do primeiro andar, número 111. Eu gosto de numerologia e fiquei entusiasmada. Enquanto isso, uma senhora de roupas de corrida está atrás de nós observando. Eu pensei que ela estava na fila, então eu não achei nada estranho. Quando o proprietário acaba com as coisas e nos dá 2 chaves para nosso quarto, voltamos lá fora para pegar nossa bagagem. Ao sair pela porta da frente, a senhora com a roupa de correr, que eu pensava que ainda estava na fila, estava na frente do alojamento com um sorriso malicioso para nós enquanto caminhávamos até nosso carro. Fiquei meio distraída, mas me perguntei por que ela não ia correr ou falar com o proprietário. Pegamos nossas coisas e voltamos para a pousada e vamos para a direita, descendo o corredor. Apanhei um homem sinistro do canto do meu olho do lado esquerdo do corredor, atrás de nós, caminhando em direção ao saguão. Meu namorado diz: "Quem é aquele cara?" Olhei para meu namorado enquanto ele dizia. Olhei para trás para o homem para ver melhor. Não havia ninguém à vista. Chegamos ao nosso quarto. Tínhamos uma vista do estacionamento, não do lado de trás cheio de natureza, como mostram as fotos da Airbnb. O quarto era muito menor do que o mostrado, sem geladeira, sem micro-ondas e sem trava. Havia marcas deixadas por uma fechadura de trava, mas parecia que tinha sido retirada. Havia uma segunda porta do lado de fora para uma varanda compartilhada e uma vista para o estacionamento onde nosso carro estava. Perturbada, peço desculpas pelo quarto que escolhi, mas tudo estava bem. Decidimos ir buscar algumas compras e explorar. As pessoas na mercearia eram como zumbis. Muitas vezes as pessoas me observavam, mas o que me chocava era que cada pessoa que eu olhava já olhava para mim, e não olhava para o lado ao fazer contato visual. Eu concluí que era apenas uma cidade diferente com pessoas diferentes. Eu viajo muito e não sou uma pessoa que julga. Caminhamos por uma trilha e encontramos esta estrutura de barro construída com restos de lareira antiga.
Um homem nativo com tranças se aproxima de nós e começa a falar conosco. Conversamos um pouco, muito tranquilo, eu sentia que o conhecia. Conversamos com ele por uns bons 40 minutos, a conversa foi tranquila. Ele nos diz que está sozinho aqui de Las Vegas, dormindo em seu carro. Ele estava realmente tentando saber o nome do lugar onde estávamos hospedados, mas meu namorado não entrava muito em detalhes depois de 3 perguntas diferentes sobre o assunto. Eu tive um mau pressentimento e disse que tínhamos que ir. Voltamos para o hotel e vamos para o nosso quarto. Pergunto ao meu namorado se ele sentiu que este lugar estava estranho. Ele disse que não, mas achou que a senhora de roupas de corrida era estranha. Ao conversar, nossa primeira porta conectada ao corredor começa a tremer como se alguém a abrisse com uma chave, não silenciosamente. Meu namorado diz, olá. Sem resposta. Meu namorado também não é uma pessoa julgadora e nunca acreditou em experiências paranormais. Ele abre a porta e olha para baixo e uma senhora que ele descreveu como sendo uma velha estranha diz em pânico. Eu estava apenas testando a chave. Eu não sabia que alguém estava aqui. Nós entendemos e ignoramos tudo, mas então eu comecei a pensar racionalmente. Eu disse ao meu namorado que entenderia se eles estivessem testando a chave antes das 15 horas, pois eles não nos esperavam, mas olhei para o meu telefone e a hora era 15h40, pois as compras e exploração nos levaram cerca de 4 horas. Também achei estranho que eles estivessem testando a chave no dia da nossa chegada. Ele perguntou se deveríamos procurar um novo lugar. Eu fiquei feliz pois estava pensando mesmo. Comecei a procurar e ele manteve nossa segunda porta externa aberta, só por precaução. As moscas estavam constantemente entrando de forma que ele teria a porta aberta por cerca de 5 minutos, fechada por cerca de 2 minutos. Ele fazia isso cerca de 4 vezes e saía com frequência para o terraço compartilhado. Um homem estava sentado do lado de fora 2 portas abaixo. Nós não achamos nada disso. Uma enorme mosca voou novamente. Nós fechamos a porta externa por alguns minutos. Nota lateral: aqui é completamente silencioso. Era muito tranquilo e podíamos ouvir cada som da natureza, pois nossa janela estava aberta. Estamos sentados na cama e ouvimos um nítido clique, bem do lado de fora de nosso apartamento. Nossos olhos disparam uns contra os outros e ficamos chocados e silenciosos. Ele se levanta lentamente e vai para abrir a porta externa, mas não pode. Está completamente bloqueada. Ele é um homem forte e se esforça ao máximo para abrir, sem sorte. Começo a empacotar freneticamente. Agora não podemos mais acessar o terraço, e estamos conscientes de que os funcionários podem entrar em nosso quarto por dentro do hotel. Saímos do quarto, subimos no terraço pela parte externa e tentamos abrir a porta por lá, não tivemos sorte. Eu vou no carro e ligo para minha mãe e explico o que está acontecendo. Muitas vezes eu reivindico acontecimentos paranormais e pareço o menino que chorou o lobo. Ela não estava acreditando. Meu namorado pega o telefone e diz: eu sei que ela já disse coisas assim antes, desta vez é diferente. Aqui não é seguro, os funcionários agem como se estivessem envolvidos em um plano. Ela fica mais séria e diz que está reservando um hotel em uma rocha, tudo o que temos que fazer é entrar e fazer as malas. Isto foi muito difícil para mim porque eu sabia que se algo acontecesse conosco, agora era a hora. Meu namorado me disse para manter minha mãe ao telefone e trazê-la conosco via câmera. Ao caminhar para as escadas atrás do prédio, um homem em cima de uma escavadeira passa por nós voando. João, meu namorado, disse que ele nos encarou o tempo todo. Eu estava com muito medo de olhar. Entramos no lado mais direito da pousada, onde está nosso quarto. Ao pensar o quanto eu estava feliz por ninguém estar ao fundo do corredor, um homem e uma menina aparecem na extremidade oposta e começam a caminhar em nossa direção. Corremos para o quarto e eu coloquei meu telefone contra a parede para que minha mãe pudesse ver se alguém entrasse. Empacotei o mais rápido que já fiz.
Eu estava na frente da cama enquanto João andava ao meu redor, pois o espaço era estreito. Ele faz uma pausa e diz: "O que diabos?" Debaixo da cama havia um tapete. Ele o levanta e vemos uma área elevada do chão. Parece que pode abrir. Ele bate nele, é oco. Ele puxa a porta do alçapão, liga a luz do celular e mira lá embaixo. Parece um espaço para se arrastar embaixo dos quartos. Ele vê algumas roupas e o lugar parece que é usado frequentemente. Em pânico, nós tiramos nossa primeira leva de malas. As escadas laterais levam às traseiras e havia um homem em uma escada trabalhando em um espaço de garagem que, por acaso, estava bem embaixo de nosso quarto. Ele caminha em nossa direção e começa a dizer algo. Notei que João aumentou sua velocidade, então comecei a correr para o carro. Eu disse a João que sinto muito, mas não posso voltar a entrar. Minha mãe ainda estava ao telefone no quarto. Ela disse mais tarde que as pessoas de lá pareciam assustadoras, mas eu não sei como quando ela as teria visto. João recebe a segunda leva de malas e deixa sua chave no quarto. Foram os 5 minutos mais longos da minha vida esperando que ele voltasse para o carro. Começamos a ir embora enquanto ele se lembra que minha chave ainda está na minha bolsa. Pedi a ele que, por favor, a levasse de volta para o quarto e ficasse seguro. Ele volta 1 minuto depois e disse que tinha que deixá-la na maçaneta da porta, porque a porta já estava trancada. Sentimos-nos muito mal por sair sem dizer adeus, mas genuinamente não nos sentimos seguros o suficiente para fazê-lo. As pessoas estranhas, o acesso livre dos funcionários, portas trancando sozinhas, e, principalmente o alçapão embaixo da cama. Não vou dormir nesse lugar. Muito bem, aqui está a minha história. Digamos que fiquei feliz por um dia de treinamento ser tudo o que precisava para dizer que não queria trabalhar neste hotel em particular. Eu costumava trabalhar na indústria hoteleira e deixei a profissão por 1 ano devido ao fato de meu curso na universidade estar ficando bastante difícil por alguns semestres. Voltei a trabalhar em tempo parcial na recepção na sexta-feira e no sábado à noite, auditoria noturna. Alguns aspectos de como o hotel foi construído foi que havia um nível de estacionamento diretamente acima da recepção e da área de entrada principal. Os hóspedes só podiam acessá-lo depois de ligar para a recepção e ter que caminhar manualmente através do estacionamento para abrir a entrada do portão. Ninguém mais tinha acesso a ela, exceto as pessoas na recepção. Eu estava passando por todo o treinamento em serviço quando o recepcionista que estava me treinando me contou algumas histórias sobre o hotel, incluindo todos os suicídios que eles tiveram. O que ele me disse foi que em seu turno ele teve 3 suicídios de onde as pessoas saltaram da varanda ou caíram e pousaram na área do estacionamento. O que eu não posso esquecer é como ele descreveu o barulho de aterrissagem deles no nível do estacionamento. Ele disse que parecia que uma bomba havia explodido e que toda a área da recepção tremeria por alguns segundos. Ele então me contou sobre os incidentes do pessoal, especialmente dos carregadores, vendo sombras e pessoas em seu espelho retrovisor ao moverem os carros para dar mais espaço para outros carros. Havia uma história em que alguém que havia começado a trabalhar recentemente no hotel e foi chamado por um hóspede para tirar algo do carro para que ele levasse para o seu quarto. Ele só tinha subido ao nível do estacionamento por alguns minutos quando outros funcionários ouviram gritos vindos daquele nível e alguém correndo pelas escadas e tentando abrir a porta freneticamente para o foyer principal. Felizmente, não havia nenhum hóspede dando entrada naquele exato momento e ele tinha caído no chão gritando que viu alguém subir até o carro e espreitar pela janela enquanto procurava o que o hóspede lhe havia pedido para pegar. Não preciso dizer que não voltei no outro dia. Há alguns anos, eu vinha de carro da Virgínia para a Flórida. Certamente era demorado,
mas eu estava disposto a tirar o tempo da minha semana para ver minha família. No caminho para lá, eu tinha parado em um hotel para passar a noite lá. Não me lembro do nome do hotel, mas sei que ficava na Geórgia. Na verdade, eu tinha decidido passar algumas noites lá, pois tinha muito tempo para ver minha família e fiquei dolorido de dirigir por horas. Fiz o check-in na recepção com meu sobrenome. Consegui o quarto 465. Por que me lembrei disso e não do nome do hotel, não tenho ideia, mas eu me lembrei. Aluguei um quarto por cerca de 3 ou 4 dias, apenas o tempo suficiente para relaxar e aproveitar o bom tempo. Talvez até mesmo ir dar um mergulho. Pensei para mim mesmo, isto vai ser perfeito. Eu estava errado. Na minha primeira noite, estava tudo bem. O dia inteiro foi tão normal como sempre. Embora, foi realmente difícil dormir. Tentei dormir por volta das 10 horas, mas só consegui dormir por volta das 3 da manhã. O hotel devia ser velho, porque durante toda a noite eu continuava a ouvir barulhos de ranger. Não apenas isso, mas as pessoas acima de mim deviam ser animadas porque eu continuava ouvindo seus passos estrondosos durante toda a noite. Não me lembro como fiquei nem 5 minutos sem abrir os olhos. No entanto, eu o fiz, e adormeci. Estava me perguntando se deveria fazer uma reclamação sobre os ruídos, mas achei melhor não fazer, já que era apenas a minha primeira noite lá. Quando acordei, meu quarto estava um pouco mais bagunçado do que eu me lembrava. Mas eu estava cansado, poderia ter imaginado qualquer coisa. Levantei-me da cama e caminhei até meu banheiro para tomar meu banho matinal. Liguei a água à temperatura perfeita, tirei minha roupa e entrei. Assegurei-me de que a porta do banheiro estava trancada, porque normalmente sou paranoico com estas coisas. Caso você nunca tenha estado em um hotel, as portas do hotel são inacessíveis a qualquer um que não tenha o cartão. Exceto o serviço de quarto e os funcionários, é claro. Não muito tempo depois do meu banho, ouvi a porta do meu hotel se abrir. Isso meio que me assustou, mas presumi que fosse apenas serviço de camareira. Olá. Eu chamo do chuveiro. Espera um momento, apenas para receber absolutamente nada. Apenas silêncio. Abro minha cortina de chuveiro para olhar para o banheiro, mas estava completamente vazia, exceto por minhas roupas deitadas. Fechei a cortina do chuveiro, e decidi ignorar o barulho. Quando comecei a esfregar o shampoo na minha cabeça, ouvi um pequeno e leve clique. O mesmo clique que se ouve quando uma porta está sendo destrancada. Exatamente o mesmo clique que ouvi quando empurrei a fechadura da porta do meu banheiro. Meu coração pulou, e antes que eu percebesse, eu estava tremendo horrivelmente. Ouvi a porta do banheiro se abrir lentamente. Antes que eu soubesse o que estava fazendo, abri a cortina do chuveiro. A porta do banheiro estava bem aberta. Olhei ao redor do banheiro, sem sinal de ninguém. Nem um único sinal. A não ser a porta bem aberta. Imediatamente desliguei o chuveiro e corri para fora do banheiro e para o quarto, vestindo minhas roupas o mais rápido possível e saindo correndo para o corredor. Encostei-me à parede, deslizando-a para uma posição sentada. Acabei descendo até a recepção para pedir outra chave para o meu quarto, devido ao fato de nunca ter pego uma ao sair. Depois de dar-lhes alguma identificação, eles me deram um novo cartão de chave, e eu o levei para o meu quarto. Eu havia deslizado o cartão no slot cerca de 4 vezes antes que ele decidisse abrir. Eu abri a porta. O quarto estava destrancado. Não consegui entender nada. Alguém esteve recentemente no meu quarto. Eu não sei como a pessoa entrou e isso me preocupou. Mas eu ainda tinha que ficar uma última noite no hotel. Então foi o que eu fiz. Depois de limpar meu quarto, o que levou cerca de 15 minutos, verifiquei 2 vezes todas as portas do hotel, para ter certeza de que estavam todas trancadas.
Eles estavam. Subi na cama, me aconcheguei e adormeci. Acordei, olhando para o relógio em cima da mesa, ao lado da minha cama. 4 horas da manhã em ponto. Sentei-me da cama, prestes a colocar meus pés no chão, quando ouvi algo. Minha porta do hotel, lentamente se abrindo. Os calafrios me atingiram a coluna mais rápido do que nunca. Lentamente, eu movi minha cabeça para olhar para a porta, enquanto ela se abria, revelando a silhueta de uma mulher. Ela tinha longos cabelos negros e sujos, e estava vestida com um vestido curto, rasgado e ensanguentado. Ela começou a caminhar até mim. Ela caminhava como se estivesse em modo de parada, com os ossos quebrando cada vez que avançava. Eu queria gritar por ajuda, mas não consegui. Depois ouvi um casal descendo o corredor caminhando juntos e rindo. Sua cabeça se estalava lentamente para olhar para a porta. Ela também ouviu isso. Ela fez movimentos de parada em direção à parede, fazendo-me engasgar com os sons de osso estalando. Ela subiu na parede e rastejou para o corredor, rapidamente, deixando rastros de sangue para trás. Acendi as luzes, arrumei tudo que pude e saí correndo para fora do hotel o mais rápido possível. Até hoje, nunca mais a vi. Acredito que o hotel foi fechado pouco tempo depois, mas não sei de fato. Sempre me lembrarei de como ela me perseguiu, a coisa mais assustadora que eu já vi em minha vida. No caminho do hotel para a Flórida, eu percebi algo. Percebi algo que tem ficado queimado em minha mente desde então. Naquele dia eu estava tomando um banho e a porta se abriu. Quando olhei ao redor do meu banheiro para não encontrar vestígios de ninguém. Nunca olhei para o teto. Apartamento número 6. Ninguém parecia morar no apartamento número 6. Até onde sabíamos, estava vazio. A data era outubro de 1992. Minha esposa e eu nos mudamos há quase 2 meses. Tínhamos comprado o apartamento número 5 e estávamos bastante contentes em morar nele. Era um apartamento pequeno, arrumado e aconchegante com cozinha, quarto, banheiro e um quarto que mesclava os espaços de estar e jantar. Sem mencionar que saiu barato e ficava a apenas 10 minutos a pé da estação de trem. O papel de parede era um pouco feio, e o design da cozinha era um pouco anos 70, mas com um pouco de pintura e algumas idas na loja de móveis, nós deixaríamos do nosso gosto. Aquele pequeno bairro de Londres era atraente. Era o tipo de lugar suburbano onde tem tráfego suficiente nas ruas para tranquilizá-lo de que você não está no meio do nada e trânsito suficiente para deixá-lo dormir profundamente. A rua também tinha de tudo: uma clínica médica, um oftalmologista, um dentista e um supermercado. De qualquer forma, estávamos nos sentindo bem acomodados ao final de 2 meses, e tínhamos altas expectativas de nossa nova vida na Inglaterra. Veja, viemos dos Estados Unidos, e apesar do fato de que os ingleses falam a mesma língua que os americanos, havia aspectos de viver lá que eram totalmente estranhos para nós. Estava em casa, mas ainda não era bem em casa. O clima também era meio que um problema, não uma decepção, porém, muitas pessoas nos avisaram sobre as nuvens e a chuva que enchem o céu da Inglaterra no outono e na maioria das épocas do ano. Talvez agora eu deva voltar o foco para nossa nova casa. O nosso apartamento era o número 5 de 6 apartamentos que pertenciam a um bloco de apartamentos de nome Egretel Cottage. Estava situado no meio de uma rua que abrigava uma mistura de casas isoladas, blocos de apartamentos e até algumas pousadas. Gretel Cottage tinha 3 andares, no térreo o corredor levava ao apartamento 1 de um lado e ao apartamento 2 do outro. No primeiro andar o apartamento 3 dividia o andar com o 4, e da mesma forma o apartamento 5 dividia o segundo andar com o apartamento 6. Em nossa primeira semana lá, tivemos tempo para conhecer os moradores dos outros apartamentos, pelo contrário, eles que subiram para nos cumprimentar. Eles eram muito amigáveis.
Havia a senhorita Meguins do número 4, o Sr. Smith do número 3, uma francesa no número 1, e um outro companheiro no número 2. Notavelmente, nenhum deles tinha menos de 65. Eu tinha 24 anos e minha esposa 25. Sim, acho que nos sentimos um pouco por fora com nossos vizinhos. Eles pareciam nunca sair de seus imóveis a menos que precisassem de mantimentos, mas eu e minha esposa saíamos diariamente. Todos eles viviam sozinhos, uns já viúvos e outros divorciados. Acho que é um momento solitário, a velhice. Você tem a sensação de que ninguém quer falar com você. Você se sente desvinculado de seus entes queridos. Devia ser isso. Em nosso apartamento em Ohio, literalmente todos os nossos vizinhos eram casais jovens ou famílias. Lá era muito barulhento, sapatos infantis batendo pelos corredores e uma grande quantidade de risadas de adultos e crianças. Às vezes até ouvimos brigas, e os pais repreendendo seus filhos, e claro, muito choro. Mas estávamos cercados por vida e juventude, onde tudo parecia mais brilhante e alegre. Gretel Cottage era diferente. Era agradável e tranquilo, tão quieto que às vezes parecia meio morto. Talvez o tempo triste tenha adicionado isso a ele, mas a falta de som dava ao edifício uma sutil sensação de solidão. Era triste, de certa forma. Era um pouco estranho. O bom é que passávamos mais tempo no trabalho do que no apartamento. Nós dois trabalhávamos o dia inteiro e só voltávamos para casa por volta das 7 horas da noite. Quanto aos fins de semana, saíamos praticamente o dia todo, nos 2 dias, e voltávamos em horários que variavam de 6:30 a mais da meia-noite. Quando estávamos em casa, ou estávamos assistindo TV, fazendo jantar, ou simplesmente relaxando. Às vezes íamos à academia. Às vezes para o cinema. Às vezes, sentávamos-nos, conversávamos e conversávamos. Nós nos divertíamos muito juntos, eu admito. Como dito anteriormente, junto ao nosso apartamento naquele andar, também tinha o apartamento 6. Não tinha nada notável sobre ele, tinha uma porta de carvalho e varanda da frente idêntica a todas as outras, com um batedor, uma campainha e um capacho marrom meio surrado. O numeral 6 feito de latão, tinha sido pregado bem no meio com pregos. Desde que chegamos, ninguém saiu dali para nos cumprimentar e, depois de uma semana sem ver ninguém entrar ou sair, assumimos que o apartamento estava vazio. Mas o que poderia ter de errado com isso? Nada, certo? Bem, e eu sei que parece infantil vindo de um homem da minha idade, mas há algo um pouco sinistro em casas vazias. Tenho certeza de que todos vocês têm uma casa na rua sem ninguém, e aposto que muitos de vocês às vezes têm calafrios quando passam por ela de noite. Vamos lá, admita, casas vazias e abandonadas são assustadoras. Bem, com o apartamento 6, era assim, mas, indiferente, no meu caso, pior. Todos os dias, quando abríamos a porta, para sair de manhã, aquela porta sinistra estava ali esperando por nós e quando voltávamos e virávamos a chave na fechadura sabíamos que a temida porta estava atrás de nós. A imaginação nos fazia pensar o que será que tem naquele apartamento, e se ele abrir agora e sair algo dali de dentro? Tudo bem, isso é um pouco de um exagero. Não era tão ruim assim, só um pouco estranho, só isso. E tenho vergonha de te dizer isso, mas quando eu disse a nós, eu deveria ter dito eu, porque para ser honesto com vocês, minha esposa não se sentia nem um pouco desconfortável com o apartamento número 6. Sim, eu sei. É vergonhoso, eu sou medroso mesmo, e eu admito. Nós dois fomos adolescentes bem diferentes, ela saía e via todos os filmes de terror que podia, enquanto eu via poucos, o suficiente para fazer o lado assustador da minha mente funcionar, mas não o suficiente para amortecer minha imaginação. Até víamos alguns filmes de terror juntos, mas a sugestão para isso nunca vinha de mim. Agora que eu te falei um pouco mais minha vida na época,
E agora que você tem uma ideia de quão corajoso eu sou, eu provavelmente deveria me apressar e contar sobre algumas das coisas que aconteceram no final de outubro de 1992. Nada realmente estranho aconteceu até que o carteiro veio em uma segunda-feira. Lembro-me que estava sentado à mesa com um prato de ovos mexidos semi-acabados, uma xícara de chá, e assistindo a BBC News. Escutei um barulho de papel vindo da caixa de correio e o barulho seco dela se fechando. Minha esposa voltou em um momento com 2 cartas na mão. Uma delas, explicou ela, era um anúncio de alguma companhia de seguros, e a outra era uma conta. Ela as deixou na mesa e voltamos ao café da manhã e às notícias. Até aqui, tudo bem. Então, alguns minutos depois, arrumamos tudo, desligamos a televisão, e saímos. Assim que saímos do apartamento, vi um envelope no capacho do apartamento número 6. Dei uma olhada na porta e notei que não tinha caixa de correio, ou melhor, que a caixa de correio tinha sido retirada. Eu nem precisei apontar o envelope para minha esposa, não tinha como não o ver, um retângulo branco puro, amarelado nas bordas, colocado discretamente no capacho. Ela fez uma careta confusa, olhou curiosamente para ele por um tempo, e então fez menção de que ia pegá-lo. Eu a peguei pelo braço imediatamente, por alguma razão. O que foi? Perguntou ela, ainda mais surpresa com a minha reação do que por causa do envelope. Não, eu disse, limpando minha garganta e não soltando ela, nem deixando o envelope fora da minha vista. Deixe isso aí. Ela olhou para mim com um sorriso piedoso, balançou a cabeça e me disse que eu estava sendo bobo, mas ela me ouviu, felizmente. Suspirei e agradeci a ela, eu só não queria que ela se aproximasse da carta, não parecia certo. Recebi uma chamada estranha naquele dia no trabalho, durante minha hora de almoço. Eu tinha acabado de terminar meu sanduíche de salmão defumado, e estava prestes a comer um biscoito quando meu telefone começou a tocar. Não foi inesperado nem nada, porque recebo ligações de colegas o tempo todo quando estou no trabalho. Mas não era um colega, e eu poderia dizer o mesmo. Olá. Quem é? Eu perguntei claramente, mas tudo que eu podia ouvir era a estática que se ouve no fundo de uma chamada. Olá. Olá. Eu perguntei. Então eu posso jurar que ouvi risos, uma espécie de gargalhada alegre, como se fosse algum adolescente brincando de me passar trote. Mas eu não tinha certeza se era um adolescente, parecia velho, meio estranho. Estava tudo muito estranho, então desliguei o telefone e verifiquei o número. Estranhamente, o número era muito semelhante ao número do nosso apartamento, mas 2 dígitos eram diferentes. Acho que deve ser um vizinho ou algo assim. Talvez o agente imobiliário. Eu disse isso a mim mesmo, mas não tinha tanta certeza. O agente imobiliário não teria rido de mim assim. Então algo mais estranho aconteceu. Cheguei em casa antes da minha esposa. Estava virando a chave na fechadura quando algo me fez olhar para trás. O envelope na porta do número 6 tinha sumido. Eu olhei petrificado para a porta por um tempo, e ela parecia me encarar profundamente também. Minha imaginação ameaçou me assustar, então abri a porta do meu apartamento o mais rápido que pude, e a fechei atrás de mim. Lembro de me sentir um pouco ansioso para que minha esposa voltasse logo. Algo sobre a carta ter sumido me assustou de verdade. Alguém estava vivendo no apartamento número 6, e eles tinham saído para pegar o envelope enquanto eu estava fora. Só pode. Liguei a TV e fiz uma xícara rápida de chá, sentado, meditando, e assistindo ao noticiário enquanto esperava o retorno da minha mulher. Quando ela voltou, eu lhe disse que esperasse no apartamento enquanto eu checava algo lá fora. Ela esperou enquanto eu corria a escada abaixo e para fora do prédio para verificar as janelas do apartamento número 6. Eu vi que as cortinas estavam fechadas e os painéis estavam precisando de uma limpeza há anos. Quando voltei para o apartamento, minha esposa também tinha notado a ausência da carta.
Ela estava parada na nossa porta e apontando para o capacho do apartamento 6. Você já viu? Sim, eu sei, eu disse. Tem alguém morando aí, eu tenho certeza de que tem. Ela caminhou até a porta do número 6 e estava prestes a tocar a campainha quando eu gritei para ela. Não faça isso. O que há com você, Matt? Ela olhou para mim de uma forma um pouco preocupada, e então levantou a mão para tocar a campainha. Por favor, não, eu não tô gostando disso, eu protestei como uma criança. Eu realmente não entendo você às vezes. Ela balançou a cabeça. Isso é estúpido, eu vou tocar a campainha. E ela o fez. Ela estava calma e pronta para cumprimentar quem quer que fosse, e eu tenso. Não tenho certeza se eu queria conhecê-los. Como eu esperava, ninguém respondeu ou sequer parecia se mover por dentro da casa. Se o incidente do envelope não tivesse acontecido, então estaríamos convencidos de que o apartamento 6 estava vazio. Que diabos? Não tem ninguém aí, acho que eles estão fora. Minha esposa presumiu isso. Fora? Eu protestei, eles nunca saíram daí desde que chegamos aqui. Se tiver alguém aí, com certeza deve ser algum tipo de esquisitão antissocial. Ou talvez tenham morrido um tempo depois de pegarem a carta. Não sei por que disse a última parte, mas isso me assustou ainda mais. Talvez, Matt, minha esposa começou, quando voltamos para nosso próprio apartamento, e quando ela acendeu a luz da sala, talvez não haja ninguém lá, e o zelador simplesmente pegou a carta pelo fato de ela não ter sido pega por mais ninguém. Eu não estava 100% convencido, mas tudo bem para mim, e eu gostei muito mais dessa explicação, então ficamos com ela e comemos o jantar. Ah, e a propósito, minha esposa me perguntou mais tarde, quando chegamos na cama, você recebeu uma ligação hoje por volta das 2 horas? Sim, um telefonema estranho, com um cara rindo? Sim. Aconteceu isso comigo hoje também. Sério? Quem você acha que foi? Poucas pessoas aqui têm nossos números, você sabe disso. Eu não tenho certeza. Espero tenham sido os filhos do corretor brincando, talvez tenham pegado nossos números de telefone da agenda do pai. Eu concordei, mas não parei de pensar naquilo até dormir. Sonhei com o apartamento 6 naquela noite. Sonhei que abria a porta e só podia ver a escuridão dentro. Sonhei que ouvia aquela mesma risada esganiçada vindo de algum lugar na escuridão. Na terça noite, cheguei em casa e descobri que tinha esquecido minhas chaves no trabalho, e que meu telefone tinha ficado sem bateria. Você pode imaginar como eu fiquei frustrado quando descobri que minha esposa não estava em casa, e que eu tive que esperar no chão que ela voltasse para casa para que eu pudesse entrar. Você pode imaginar como minha barriga doeu de ansiedade quando ela não chegou na hora habitual e eu não podia ir até ela. Aposto que pode imaginar como fiquei desconfortável quando me sentei no chão a 3 metros da porta para o apartamento número 6. Sabe, quando você está sozinho e vulnerável, assustado, você parece pensar nas últimas coisas que gostaria de pensar quando está se sentindo tenso. O sonho de ontem à noite, por exemplo, ficava martelando na minha cabeça e eu pensei que a qualquer momento a porta do número 6 iria abrir e algo iria sair e me ver, e eu iria vê-lo. Claramente, minha esposa estava tentando falar comigo, pois eu podia ouvir o telefone tocando lá de dentro do nosso apartamento, ela já esperava que eu estivesse em casa. Eu estava feliz que ela estava bem, e capaz de me ligar, mas fiquei nervoso ao pensar que ela provavelmente estava ficando ansiosa comigo também. Então eu olhei para a porta do apartamento número 6 novamente, e eu podia jurar que ouvi um clique, um pequeno barulho, vindo de algum lugar dentro daquele apartamento. Eu franzi a testa e ouvi atentamente, mas não consegui ouvir mais nada. Depois disso, fui lá fora para escapar daquele aterrorizante repouso por um tempo, ela ainda não estava de volta e já eram 9h30. A chuva forte começou e me forçou a voltar para dentro e para o chão.
Eu já estava pensando em pedir um telefone emprestado para um vizinho, sim, a essa hora da noite, mas para meu grande alívio, pouco depois das 10 horas, ela subiu os degraus até o apartamento e se assustou ao me ver caído no chão do lado de fora da porta. Graças a Deus, eu estava ficando preocupado com você. Onde você esteve? Levantei-me e falei rapidamente, recuperando o fôlego. Meu colega se ofereceu para me trazer para casa, mas o trânsito estava horrível. Tentei ligar para o seu celular, mas está sem bateria, não é? E quanto a você? Por que você não está lá dentro? Então expliquei a ela que devia ter esquecido as chaves dentro do apartamento pela manhã. Ela suspirou, abriu a porta e nós entramos. Enquanto eu procurava minhas chaves, elas estranhamente não estavam no gancho de chave. Minha mulher acendeu as luzes e eu ouvi ofegar um pouco na secretária eletrônica. Olha quantas chamadas perdidas tem no telefone. Sim, você deve ter me ligado sem parar, eu disse a ela. Eu só liguei 2 vezes no telefone de casa, tem 6 chamadas perdidas, e espere. Venha aqui. O que é? Corri para ver o que a tinha deixado tão nervosa. Olhei os números das chamadas perdidas, 2 delas eram o número do celular da minha esposa, e os outros 4 números eram o mesmo número. É o mesmo número daqueles trotes estranhos que recebemos ontem. Ela parecia agora mais irritada do que nervosa. Malditas crianças. Ela apagou as chamadas perdidas e fomos para a cama sem jantar. Era um pouco tarde, e nós 2 estávamos exaustos. Eu nunca mais encontrei as chaves perdidas. Quarta-feira foi pior. Recebi mais ligações daquele número, mas a voz rouca e hostil do outro lado estava dizendo coisas agora. Fiquei chocado, intimidado, até, pelo que estava ouvindo. A voz estava dizendo as coisas mais vis, falando sobre estupro, assassinato, e usando praticamente todos os palavrões do dicionário. O que realmente me assustou nas ligações foi o quanto a pessoa do outro lado parecia saber sobre nós, e ele sabia meu nome, o nome da minha esposa, que éramos dos Estados Unidos, se referiu a nós como Yankees imundos mais de uma vez. Eu decidi denunciar esse cara em algum momento, mas como eu já estava no ônibus indo para casa, resolvi bloquear o número dele. Houve paz por um tempo. E então, justo quando eu pensei que eu não iria ouvir mais daquele desgraçado desagradável e irritante, meu telefone tocou novamente. Fiquei espantado ao ver o que eu achava que era o mesmo número chamando, mas então eu percebi que não era o mesmo. Era o nosso número. Alguém estava me ligando da minha própria casa. Eu atendi e perguntei freneticamente se era minha esposa do outro lado. Aquele som sinistro crepitante no fundo soava, em seguida, o mesmo zombando, rindo e zombando de mim. Levei alguns segundos para entender a gravidade da situação, e quando fiz, quase vomitei de ansiedade. Pulei do ônibus, corri para casa, subi os lances das escadas até o meu andar onde me pus em um puro terror total. A porta do meu apartamento estava aberta. Meu Deus, eu chorei em voz alta. Entrei correndo no apartamento a fim de pegar o intruso, mas não havia ninguém lá. Então saí correndo para arrombar a porta do apartamento número 6. Inferno, e eu queira mostrar aquela coisa o que acontece com as pessoas que mexem comigo, mas quando eu vi aquele corredor nu, vazio, mal iluminado que dava para a porta, eu não consegui me forçar a entrar naquele lugar. Eu era um covarde, e desmaiei. A polícia fez uma busca no apartamento número 6 assim que chegaram, e também ao redor do nosso apartamento, enquanto eu e minha esposa estávamos esperando fora do prédio. Nos sentimos violados, como se alguém estivesse deliberadamente tentando nos fazer sentir indesejáveis em nossa própria casa. Ela até sugeriu que nos mudássemos, o que seria drástico, e eu não a culpo, ela tinha recebido algumas dessas chamadas ultimamente também. Ficamos tranquilos, se não um pouco frustrados quando a polícia alegou que não tinha encontrado ninguém em nenhum dos apartamentos.
Curiosamente, o apartamento 6 estava vazio, e nós mesmos até demos uma olhada lá dentro e não encontramos absolutamente nenhum vestígio de que alguém morava lá. Também não tinha telefone no apartamento 6, então quem estava nos ligando não poderia estar morando lá. Uma investigação mais aprofundada mostrou que o envelope tinha sido destinado à senhorita Miggins no número 4 lá embaixo, e ela tinha verificado lá em cima, porque seu filho que havia enviado a carta, já tinha, no passado, erroneamente endereçado suas cartas para o número 6. Meus medos sobre o apartamento 6 tinham obviamente sido pura paranoia, não havia nada com o que se preocupar no apartamento 6. Quanto às minhas chaves, elas foram encontradas caídas na escada fora do apartamento, o intruso obviamente as deixou lá antes de fugir. Demos à polícia o número que estava nos incomodando, e eles nos disseram que investigariam e prenderiam o autor por arrombamento e invasão, bem como por ir contra a Lei de Comunicações Maliciosas de 1988. Mais ou menos tão tranquilo quanto uma pessoa pode estar depois de ter sua casa invadida. Nós dois agradecemos ao inspetor e aos 4 policiais antes de dar-lhes boa noite e fechar nossa porta. Nós suspiramos e caímos cansados no sofá e assistimos a TV por um tempo. Era uma espécie de sitcom, Fawlty Tower, eu acho que era esse o nome. Nós arrumamos um pequeno jantar e comemos na frente da TV, rindo das partes que achamos engraçadas, e rindo de qualquer maneira com o que não era muito engraçado. Por volta das 23h30 desligamos a TV, lavamos os pratos e nos entregamos durante a noite. Acomodado na cama, eu estava prestes a desligar a lâmpada de cabeceira quando minha esposa me disse para esperar um pouco. Ela estava com o celular na mão e uma espécie de sorriso no rosto. Por que não damos ao brincalhão um gostinho do seu próprio remédio? Ela sugeriu. Ele com certeza não vai gostar de ser chamado a esta hora da noite. Claro, eu disse, gostando da ideia assim que o ouvi. E o que você vai dizer a ele? Eu não sei, talvez eu faça ruídos assustadores ou algo assim. Qualquer coisa para nos vingarmos dele. Claro, vá em frente. Ela discou o número enquanto ríamos para nós mesmos alegremente. Ficamos quietos por um tempo, sorrindo estupidamente enquanto o telefone se conectava. Então um barulho vindo da nossa sala de estar apagou imediatamente os sorrisos dos nossos rostos. Era o toque de um celular.